Meus irmãos, estamos nesse instante iniciando a nossa segunda aula a respeito de educação cristã. Nós vimos na aula passada que a educação cristã tem a ver com o centro do Evangelho, porque o Evangelho ele possui no seu núcleo, no seu coração, a proclamação com o sentido de ensinar. Existe uma didática dentro do Evangelho. Ele foi feito para ser proclamado e para ser ensinado. E nós vamos observar isso nesse instante, porque existem algumas palavras do grego do Novo Testamento que definiam, na época do início da igreja, as ações estratégicas da igreja e a intencionalidade cristã no discipulado. Essas palavras podem nos ajudar a destacar na educação alguns aspectos saudáveis e estruturadores do ministério. Por exemplo, se pegarmos a palavra proclamação, querigma, essa palavra significa dizer a verdade, denunciar o erro, mostrar o quanto existe de afastamento daquilo que é certo e justo e elucidar o que precisa ser entendido. Essa palavra ainda, ela tem um sentido forte de que ela leva no coração a proclamação da verdade. E isso é didático e isso é ensino. Também se pegarmos a palavra traduzida por evangelização, em grego, euangelizo. Pregar o evangelho significa anunciar as notícias que são boas, dizer da possibilidade da paz com Deus, dizer da aliança do Novo Testamento por Jesus Cristo, falar da morte e da ressurreição de Jesus. Essa palavra ainda, ela tem um sentido muito forte, evangelizar, porque ela ensina ao outro a respeito daquilo que Deus fez em Jesus Cristo para que um novo e vivo caminho fosse aberto. Ela traz, irmãos, um ensino muito forte e muito contundente que faz o coração se abrir, a incredulidade ser quebrada. É um ensino que promove sentido dentro do ser humano. E nós temos ainda a palavra que mais traduzida por ensino, que é didaquê. Essa é a palavra do grego, ela diz sobre expor a doutrina de uma forma sistemática, organizar o conteúdo didaticamente elaborado, encadear as ideias de forma a apresentar um todo harmonioso, a apresentar o que é correto. Essa palavra didaquê que estamos falando, ela também foi utilizada num documento antigo, não é num documento bíblico, mas chamado de o ensino dos apóstolos, porque o sentido dela faz com que a gente pegue a doutrina também como um todo e ela seja ensinada como doutrina sistemática. Isso tudo mostra a intencionalidade que o Evangelho tem para atingir o coração daquele que está sendo discipulado, o coração do aluno. Uma outra palavra é a palavra diaconia, a palavra traduzida por serviço. Diaconia é ministrar ou servir de uma forma ampla que supra as necessidades existentes. Diaconia é estar preocupado com a administração dos recursos e com sua distribuição correta. A palavra no grego é exatamente essa, diaconia. E ela foi então transliterada para o português e agora nós usamos ela como uma palavra técnica dentro da igreja. Mas a diaconia, ela tinha um sentido, irmãos, de fazer com que a necessidade do outro fosse a minha necessidade. E me levava, então, a dialogar diretamente com aquele que precisa receber a palavra. Uma outra palavra importante também, usada por eles de forma intencional no discipulado, era o martyrion, o testemunho cristão. Martyrion significava a testificação, testificar aquilo que se crê, a afirmação do que viu, do que ouviu, do que experimentou. Ela dá o testemunho com ousadia e destemor. Essa palavra é tão forte, é uma palavra tão contundente aos corações, que ela foi usada durante muito tempo e tem sido usada ainda hoje
para falar do martírio, de alguém que testemunha até a conclusão de enfrentar a morte, enfrentar o perigo. Os mártires são aqueles que morrem pelo Evangelho, mas essa palavra é uma palavra escolhida dentro do Novo Testamento, para falar do testemunho cristão, de como ele era encorpado com a verdade e com o compromisso de fazer conhecer a respeito de Cristo e da salvação. Uma outra palavra é a comunhão. Essa palavra, no Novo Testamento grego, ela é koinonia. Koinonia é participar do que é comum ao outro. Um participar com o outro. A koinonia é a comunicação livre, é auxiliar de forma desprendida. A koinonia, ela fala de um aspecto solidário, é firmar a sociedade, é agir sem reserva. Essa palavra utilizada dessa forma, ela faz com que a gente entenda que quando nós ensinamos, quando nós falamos da palavra de Deus, nós não estamos falando de uma coisa formal ou fora de nós mesmos, mas estamos falando de nós para o outro. E aí se estabelece relacionamento, porque não existe evangelização ou ensino cristão sem relacionamento. Não existe possibilidade de falar do amor de Jesus sem que isso envolva relacionamento. Então a comunhão está dentro desse processo em que o evangelho é gerado e nasce para fazer com que o outro conheça a respeito de Jesus. Então, o Evangelho e os seus princípios, os seus valores, deve ser apropriado por nós. Nós devemos reconhecer que isso envolve proclamação da verdade, pregação do Evangelho de Cristo, ensino doutrinário da Bíblia, serviço cristão misericordioso de quem chega ao ponto de sacrificar pelo bem do próximo, o testemunho vivo e forte de quem tem experiência com o que afirma e ainda de respeito, irmão, ao coração que se estende na sua comunhão ao outro, de forma solidária e com a boa disposição de vê-lo crescer. Isso tudo importa a nós. Existe uma palavra que nós usamos no português, e é uma palavra muito forte, e que às vezes nós não pensamos no sentido dela. E ela vem talvez trazer uma coroação de tudo que estamos falando do Novo Testamento grego, porque essa palavra é uma amiga nossa, é do português mesmo. A palavra professor nós usamos, né? Professor vem do verbo professar. Nós usamos isso nas igrejas, fazer uma profissão de fé, ou falar daquilo que se crê. Só é batizado quem professa. E professor vem dessa raiz, irmãos, porque professor é aquele que ensina, tem o sentido de ensinar, de expor aquilo que se acredita, apresentar ao outro o que se crê. E é muito estranho quando alguém se diz professor e leciona o que não lhe diz respeito, quando fala daquilo que não faz parte de si mesmo e que nunca pretendeu que fizesse. Ora, como que alguém pode ensinar algo que não faz parte do seu coração, se professor é aquele que professa, que confessa? E os alunos logo descobrem se o professor é verdadeiro ou falso. Os alunos logo, no relacionamento, no espaço da aula, no espaço do entendimento, o aluno começa a ver se tem sinceridade ou se tem afetação. A Bíblia diz, irmãos, que os ouvintes que participavam do ensino de Jesus logo identificavam a diferença que havia entre Jesus e os mestres de religião da sua época, os mestres daquele tempo e do contexto em que Jesus está. Marcos 1:22 narra bem assim: e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Esses escribas, eles eram os grandes mestres da época. Esses escribas, eles tinham condição de falar da lei, eram os doutores da lei, assim eram chamados. Mas o povo observava que faltava neles autoridade de quem se apropriou e vive na verdade e se relaciona com a verdade. Faltava neles o que eles viam em Cristo. A encarnação da verdade estava em Jesus.
Olha, irmãos, se nós estivermos em Cristo, se formos fiéis a Ele com o nosso coração, atentos às suas palavras e com compromisso de cumprir essas palavras, se o Evangelho fizer parte da nossa vida e vivermos em Espírito, no Espírito Santo, sem cumprir a concupiscência da carne, como diz a palavra de Deus, teremos autoridade no que ensinarmos, para estarmos participando do ministério de Jesus, o ministério que envolve o ensino. O autor de A Pedagogia de Jesus, o livro escrito por J.M. Price fala bem assim, ele está certo quando ele diz, ele falou, Jesus viu no ensino a oportunidade de formar as ideias, as atitudes e a conduta do povo em geral. Ele não se distinguiu primeiramente como um orador, como um reformador ou como um chefe. Jesus se apresentou e foi distinguido como mestre. Ele era chamado de rabi, de mestre. E nós vemos perfeitamente, nós notamos em Cristo Jesus que ele não pertenceu àquela classe dos escribas, dos doutores da lei, dos rabinos, ele não estava distante do povo para fazer a interpretação minuciosa da lei, não. A sua maior preocupação era ensinar. E realmente, Price está certo nisso, quando ele fala de a pedagogia de Jesus. Havia um outro aspecto também importante, que era notar que os crentes do Novo Testamento, eles foram chamados apenas 3 vezes de cristãos, mas eles foram designados 243 vezes como discípulos. E Jesus foi chamado pelo menos 61 vezes de mestre. Ainda podemos observar que é relatado no Novo Testamento apenas 11 vezes que Jesus estava pregando. E é dito mesmo assim que ele estava pregando e ensinando. Apenas 11 vezes é dito assim. Mas 45 vezes é narrado que Jesus estava apenas ensinando. Note, irmãos, isso. Por 6 vezes a mensagem de Jesus é identificada como sabedoria, mas por 39 vezes é chamada de ensino. Jesus dedicou boa parte do seu ministério para o ensino, para a educação. Em Mateus 4:23 é dito assim a seu respeito: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Observa que as pessoas estavam à volta de Jesus recebendo esse ensino. Recebiam a cura, recebiam a ministração, mas eles podiam participar das perguntas. As perguntas que Jesus trazia, dos problemas que Jesus colocava, que Jesus apresentava. Algum exemplo? Jesus disse numa parábola: pode, porventura, o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? Isso está lá em Lucas 6,39. Quando Jesus estava falando sobre isso, as pessoas começaram a pensar: como é que é o cego guiar o cego? Como é que pode o cego participar daquilo que ele não conhece? Como é que ele pode estar na frente do outro? E aí o coração deles começava a entender que Jesus estava falando de coisas espirituais. E aí, quando eles percebiam isso, eles viam quem são nossos líderes espirituais, da onde nós estamos recebendo o ensino. Jesus, ensinando no templo, irmãos, ele disse para os escribas que como que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Pois, se Davi mesmo lhe chama servo, como é logo seu filho? E a grande multidão ouvia Jesus de boa vontade. Isso está lá em Marcos 12, 35 a 37. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que as pessoas estavam razoando entre si, ele conhecia essas coisas. Nesse exemplo ele fala: por que razoais sobre essas coisas em vossos corações? Por exemplo, quando ele fala a respeito do paralítico e as pessoas estavam julgando ele. É desse exemplo que eu estou dizendo.
E ele fala, o que é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Nesse momento, quando ele fala isso, as pessoas estão pensando, o que é mais fácil? É falar ou é fazer? É um milagre acontecer ou falar a respeito de um milagre? Mas Jesus faz com que o coração deles entendam e raciocine junto com ele. E quando Jesus fala isso, ele diz bem assim, pois, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele se levantou, tomou logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos estavam admirados e glorificavam a Deus, dizendo, nunca tal vimos. É Marcos 2, de 8 a 12, quando fala do paralítico. Entenda que Jesus não comprometeu o seu projeto pedagógico com discursos em reuniões populares, nem com práticas ritualísticas, não se meteu com manobras políticas, não. Jesus tratou o seu projeto de ensino como processo de ensino e aprendizagem que a vida estava incluída. E ele fez isso de forma magistral. A educação cristã é um recurso bom, irmãos, e é importante para a comunicação do Evangelho e para a comunicação dos valores do Evangelho. Que o teu coração possa se abrir para entender a educação cristã. O nosso esforço nessas aulas é que você esteja se apresentando para ensinar o Evangelho também a outros. Que Deus nos abençoe. Nós vamos continuar ainda. Se prepare para a próxima aula. Amém.